Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 24. Estaremos retornando à exposição do livro de Gálatas. E hoje, de uma maneira bem breve, nós iremos concluir aqui o capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 24. Mesmo sentados, mas com reverência à palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano, não é recebida de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforço para destruí-la. Superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvam a Deus por minha causa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, essa é a tua palavra. Palavra que é vida, palavra que é eficaz, palavra que fala ao nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra vá, produza o resultado com o qual está sendo mandada para a glória do teu nome. Que saiamos daqui edificados e abençoados pela mesma, e que coloquemos em prática tudo que aqui ouvirmos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta que tem como propósito chamar aqueles irmãos que se converteram por meio do Evangelho e da mensagem que Paulo anunciava, chamá-los de volta a esse Evangelho. Como nós vimos no começo do capítulo 1, havia um grupo de, digamos assim, de falsos crentes, né? Que eram um grupo de judeus cristãos, que saíam de igreja em igreja, e principalmente aqui na cidade ou na igreja dos Gálatas, eles também passaram disseminando um falso evangelho, ou um evangelho acrescentado com mais alguma coisa. E aí, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, Paulo ele tem esse intuito de combater algumas heresias que estavam entrando dentro daquela igreja. Ele começa no capítulo 1 falando do seu apostolado, defendendo o seu apostolado, deixando claro que ele não foi chamado por nenhum homem, que o apostolado dele não foi dado por homem algum, mas unicamente pelo Senhor. Depois Paulo ele vai falar àqueles irmãos que estava admirado, porque aqueles irmãos estavam deixando o verdadeiro evangelho rapidamente e cedendo a um outro evangelho, daqueles falsos mestres que estavam entrando na igreja, e eles estavam dizendo que o evangelho que Paulo estava pregando não era um evangelho completo. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho de Cristo, entretanto faltava alguma coisa. E eles começavam a dizer que para poder ser salvo precisava cumprir os dias de festa, precisava da circuncisão, e a fé somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo não era suficiente.
E aí Paulo escreve essa carta e vem combater essas heresias que estavam sendo disseminadas no meio daquela igreja. Paulo, depois disso, de defender o seu apostolado e depois de repreender aqueles irmãos pela rapidez com a qual eles estavam abandonando o evangelho do Senhor, ele dá continuidade agora a falar do verdadeiro evangelho que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nos primeiros versos, nós temos Paulo defendendo o seu apostolado, e nós temos Paulo defendendo que a salvação é unicamente por um evangelho, e que qualquer outra coisa que fosse pregado ou anunciado contrário àquilo que eles tinham aprendido anteriormente, pelo qual eles tinham se convertido, deveria ser tratado como algo anátema. E todos aqueles que pregassem um evangelho contrário ao evangelho de Paulo e contrário ao evangelho dos apóstolos, fosse tido como alguém amaldiçoado, como maldito diante de Deus. E aí, dos versos 11 em diante, Paulo ele vai nos trazer aqui também alguns outros ensinos. E o cerne desses versículos é a mensagem do evangelho revelado por Cristo ao apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa que nós podemos ver e aprender aqui está aí do verso 11 ao verso 12, que diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem aprendi, mas por revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vemos aqui, tendo em vista todo esse contexto que nós vimos, é que Paulo vem defender o evangelho do Senhor, não como um evangelho dado por homens, mas a origem do evangelho é uma origem divina. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, a mensagem que o apóstolo Paulo ele anunciava, a origem dessa mensagem vinha de Deus. Era uma mensagem que tinha uma origem no coração do próprio Deus. E Paulo ele vai deixar claro que sua mensagem, ela é dada a ele unicamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque é uma distinção clara entre o evangelho genuíno e as distorções que haviam sido introduzidas entre aqueles gentios. Era mais ou menos assim: se tinha dois tipos de evangelho. O evangelho que Paulo pregava, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, assim como os outros apóstolos tinham recebido diretamente do Senhor Jesus. Andaram com o Senhor durante 3 anos, aprenderam do Senhor, tiveram as explicações por parte do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu não estava lá, mas a mensagem que eu anuncio, eu também recebi diretamente do Senhor Jesus. Havia esses outros mestres, como eu falei a nível de introdução, esses outros pregadores, ou esses falsos apóstolos também, que estavam pregando outro evangelho, mas eles estavam pregando o evangelho que eles aprenderam ou ouviram de alguém, e aí começaram a disseminar. E Paulo diz: não, o evangelho que eu prego não foi ouvindo os apóstolos falar, não foi ouvindo um irmão em Cristo falar. O evangelho que eu prego não foi através de mensagens ou de cartas que chegaram para mim, não. Se esse evangelho que eu prego foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então esse evangelho ele não é um produto de uma tradição humana ou de filosofias feitas por homens. Esse evangelho que Paulo prega não é um evangelho que nasceu no coração de pessoas, ou um anjo do céu trouxe uma revelação, ou apareceu algum outro ser e trouxe uma revelação para que Paulo anunciasse. Não, Paulo deixa claro: eu recebi diretamente do Senhor. Os apóstolos, eles reafirmam essa mensagem que ele trouxe. Ou melhor, o apóstolo Paulo ele afirma essa mensagem que ele trouxe, que foi uma revelação sobrenatural de Deus. Paulo deixa claro, e aí se nós lermos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vamos enxergar como o Senhor Jesus ele teve esse contato com Paulo, e a partir dali começou a anunciar e revelar a sua mensagem ao apóstolo Paulo. E saber que essa mensagem de Paulo foi dada pelo Senhor Jesus, ela é essencial. Por quê? Porque já naquele tempo, já se havia falsos mestres tentando distorcer ou acrescentar à salvação algo mais.
dizendo que Cristo não era suficiente, que a obediência da lei era necessária, que o cumprimento das festas era necessário. E aí tentavam acrescentar à mensagem da salvação algo mais. E aí Paulo se levanta para tentar combater essa heresia que estava sendo disseminada, dizendo: meus irmãos, a mensagem que eu tenho para vocês, ela veio direto do Senhor Jesus. Não tem mão de homem, não tem ação de homem, homem nenhum teve influência nessa mensagem que eu transfiro. E essa revelação, entender que essa revelação ela foi dada pelo Senhor Jesus, ela vai distinguir a mensagem do verdadeiro evangelho também para o falso evangelho. E aí nos versículos 13 e 14, nós vamos entender um pouco aqui da importância também dessa mensagem. A primeira coisa nós vimos aqui é que a mensagem desse apóstolo, escolhido por Deus, como nós vimos anteriormente, ela foi dada também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós temos um segundo ponto, é a vida de Paulo quando ele recebeu esse evangelho. Veja comigo o versículo 13 ao versículo 14, quando Paulo vai dizer: porque jamais haveis ouvido, ou porque já haveis ouvido, qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo muito mais zeloso das tradições dos meus pais. A versão NVT vai dizer o seguinte, diz assim: vocês sabem como eu era quando eu segui a religião judaica, como persegui com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la, superava muitos dos judeus e da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Então, Paulo ele faz questão de lembrar os Gálatas do seu passado. Paulo diz: a mensagem que eu recebi, essa mensagem, esse evangelho, ela veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, vocês sabem quem eu era antes de receber essa mensagem. Paulo vai dizer que ele era um ardente perseguidor da igreja de Cristo. Olha comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, capítulo 9, irmãos, Atos dos Apóstolos 9, 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem para Jerusalém. E aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, ele vai dizer o porquê. Abra comigo, capítulo 22, 3 a 5. Ele diz, 22, 3 a 5, ele diz: eu sou judeu, nasci em Társio da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Peguei este caminho até a morte, prendendo e mantendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês sabem quem eu era. Eu era um perseguidor da igreja. Eu era alguém que era tido por inimigo, não só da igreja, mas inimigo de Deus. Eu perseguia os irmãos.
Eu fui aos sumos sacerdotes e pedi cartas, eu pedi autorização aos sumos sacerdotes para poder trazer os irmãos presos, para poder trazer os irmãos cativos, eu trouxe pessoas algemadas, eu matei vários irmãos. Paulo deixa claro isso, ele faz questão de lembrar àquela igreja o passado que ele tinha. E meus irmãos, por que Paulo faz questão de lembrar aqueles irmãos o seu passado? Isso é importante para que nós possamos refletir na essência do Evangelho. Esse Evangelho, ele não foi enviado para pessoas perfeitas. Ele não foi enviado para pessoas sem pecados. Esse Evangelho do qual Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo, não foi enviado para as pessoas sadias, para as pessoas boas da sociedade. Paulo, ele deixa claro aqui quem ele era quando recebeu esse Evangelho, para dizer o seguinte: esse Evangelho, ele foi dado a mim enquanto eu estava sendo esse perseguidor da igreja. Isso mostra a graça de Deus na salvação do ser humano. Você lembra de onde você estava quando o Evangelho lhe alcançou? Você lembra da vida que você vivia quando Cristo, através desse Evangelho que Paulo pregou, também falou ao seu coração? Você lembra da vida que você vivia? Você lembra da idolatria na qual você estava? Você lembra dos caminhos errados pelo qual você caminhava? Nós não estávamos fazendo nada em relação à pessoa de Deus. Mas mesmo assim, esse Evangelho, pregado por Paulo, dado pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi ao nosso encontro, sem termos nada a oferecermos a Deus, sem termos feito nada para Deus. Paulo, ele deixa claro isso para aqueles irmãos. Irmãos, vocês lembram como eu era? Vocês lembram que eu era um judeu, um fariseu ali zeloso? Vocês lembram que eu me dedicava ali à obra do Senhor? O fariseu aqui, ele era aquela pessoa que tentava obedecer às Escrituras nos mínimos detalhes. E ele achava que por obedecer às Escrituras, ali a lei, as partes cerimoniais, ele era salvo por conta disso. Paulo vai dizer: vocês sabem que eu era assim, mas eu não era salvo. Eu não conhecia o Senhor, até o dia em que eu fui alcançado por esse Evangelho. Esse Evangelho, ele nos alcança quando nós não temos nada para oferecer a Deus. Esse Evangelho, ele nos alcança quando nós estávamos andando longe dos caminhos do Senhor. Quem era Paulo? Paulo estava indo prender os irmãos. Paulo estava com a sua cartinha dos sumos sacerdotes, com autorização para que, se achasse alguém pelo caminho, os prendesse. E aí Cristo, na sua infinita graça, vai lá e encontra aquele homem que ninguém quer, e vai ao encontro daquele lá cuja igreja o rejeitava, cujos irmãos tinham medo, se revela a ele, manifesta um evangelho de graça a ele e transforma a vida do apóstolo Paulo. E aí esse apóstolo, alcançado por esse evangelho, ele deixa de ser um perseguidor e passa agora a ser perseguido por ele. Paulo vai deixar claro aqui no versículo 15 a 16 também, olha comigo. Quando ele diz, versículo 15: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Ele diz, foi do agrado dele. Versículo 16, revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. E aqui nós temos, em primeiro lugar, nós temos Paulo recebendo essa mensagem direta do Senhor Jesus. Depois nós temos Paulo recebendo essa mensagem enquanto ele era perseguidor do Senhor Jesus. E nós temos agora esse mesmo Paulo que recebeu essa mensagem, vivendo agora um chamado sobrenatural na vida dele, depois que recebe essa mensagem. O chamado de Paulo para ser apóstolo e pregar o evangelho entre os gentios, ela não foi uma decisão do ser humano. Quando Paulo é chamado pelo Senhor aqui para ser apóstolo, ele estava indo perseguir os irmãos. Ele não botou no seu coração e disse, a partir de hoje eu vou ser apóstolo do Senhor. A partir de hoje eu vou ser um pastor, vou abrir igreja aí por tudo que é canto. Isso nos ensina e nos leva a pensar que a vocação, ela não é uma escolha humana.
A vocação é uma escolha divina. É Deus quem levanta homens, é Deus quem levanta mulheres, é Deus quem escolhe seres humanos para serem instrumentos em suas mãos. A decisão não é minha, a decisão não é sua, a decisão não é nem da igreja, é o próprio Deus quem levanta, institui e ordena. E Paulo ele vai deixar isso claro. Ele diz que desde o ventre de sua mãe, Deus já havia separado ele para essa missão. Ele diz no versículo 15, ele vai dizer, ele diz, olha a expressão que ele usa. Ele diz, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ele diz, Deus me separou antes de eu nascer. No ventre da minha mãe ele já me conhecia. No ventre da minha mãe ele já tinha traçado um plano para a minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, para a gente pensar e lembrar disso. Às vezes nós achamos que Deus só começa uma obra na nossa vida quando? Quando nós nos convertemos. Não. Eu acredito que foi o Salmo 75. Na sexta-feira nós estávamos dando aqui o Salmo de um ancião. E aí nesse Salmo nós vemos o salmista dizendo que Deus cuidou dele desde o ventre, enquanto os ossos dele estavam sendo formados, a mão de Deus já estava lá cuidando e protegendo. Talvez você ache que a obra de Deus na sua vida começou a partir do dia que você se converteu. Não. A obra de Deus na sua vida começou na eternidade, no coração dele. A obra de Deus na sua vida não dependeu da sua escolha. A obra de Deus na sua vida, o ministério, a missão que Deus tem na sua vida, não dependeu de nada de você e de nenhum momento das suas decisões. A Bíblia diz que desde o ventre Deus já havia chamado Paulo para ser apóstolo. Paulo não havia nem nascido. E ainda que nesse percurso Paulo tenha errado, Paulo tenha andado por caminhos errados, Paulo tenha perseguido o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda havia no coração de Deus um propósito para aquele apóstolo. Isso nos leva a entender que, e Paulo ele é bem claro aqui, que o chamado ele foi pela graça divina, ele foi com um propósito específico, revelar Jesus aos gentios. Antes mesmo de Paulo nascer, Deus já tinha planejado que Paulo seria esse mensageiro pelo qual os gentios ouviriam o evangelho. Isso é importante nós pensarmos aqui. Qual a importância do apóstolo Paulo nessa obra da salvação? É que, meus irmãos, somente os judeus, eles eram tidos como as pessoas dignas de receberem o evangelho. Eles eram tidos como povo de Deus. E aí vem um homem perseguidor, que ninguém dava valor, escolhido por Deus para ser o mensageiro aos gentios. Quem eram os gentios? Todos os povos que não faziam parte da nação judaica. Todos os povos que não eram descendentes de Abraão, ali, daquela descendência. Isso que inclui a mim, isso inclui a você. Veja o quanto Deus nos ama. É que Deus lá, 2000 anos atrás, ou antes disso, antes desse homem nascer, na eternidade, Deus já havia levantado um homem, que seria o mensageiro desse evangelho da graça. Para quê? Para que um dia eu e você tivéssemos acesso a esse evangelho. É através de Paulo, da mensagem de Paulo, do chamado de Paulo aos gentios, que eu e você temos também acesso a esse evangelho, e por esse evangelho nós fomos salvos. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que a maioria dos livros dela foi escrito por esse apóstolo. Você vai ver que a maioria do Novo Testamento tem o dedo desse apóstolo Paulo. E essa mensagem da graça, essa mensagem salvadora, essa mensagem de que nada nós podemos fazer, de que é unicamente a graça de Deus, de que é unicamente os cuidados de Deus que nos salva. O chamado de Paulo não foi por méritos próprios, mas uma ação graciosa de Deus. Paulo não foi chamado para ser apóstolo porque era bom. Paulo não foi chamado para ser apóstolo porque era um inteligente.
porque aprendeu aos pés de Gamaliel, como ele vai dizer aqui no versículo 22, não. Paulo foi escolhido unicamente pela graciosa graça de Deus. Só isso. Não é porque ele era um dotado em conhecimento, conhecia várias leis, várias línguas, conhecia toda a Torá, não. Esse chamado não se baseia nas capacidades do apóstolo Paulo, mas no plano soberano de Deus. Ele foi chamado para pregar esse evangelho, não porque ele era capaz, não porque ele era bom, não porque ele era instruído, mas por causa do plano que Deus tinha na vida desse apóstolo. Ele vai deixar claro isso. Eu não recebi de homens, nem por vontade de homens, mas eu recebi direto do Senhor Jesus Cristo. Recebi sendo esse que sou, perseguidor, era perseguidor da igreja. Eu matava os irmãos. E assim, meus irmãos, como Paulo, cada um de nós somos chamados para uma missão específica. Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Lá no concílio foi decidido isso, que a missão dele era para ele ir para os gentios, enquanto os outros apóstolos ficariam com os que eram da circuncisão, ou seja, com os judeus. E Paulo estava lá pregando a gregos, pregando a romanos, pregando a todos os povos que existiam naquela época, viajando para a Ásia, viajando para a Galácia, e Paulo saía para Éfeso, para vários lugares pregando esse evangelho, enquanto os apóstolos estavam cuidando daqueles que eram judeus, e Paulo saiu pelo mundo afora. E assim como Deus tinha esse propósito, essa missão, na vida de Paulo, um propósito específico, abrindo um parênteses aqui, isso nos leva a pensar, Deus nos escolheu e Deus nos chamou, e Deus nos chamou para algo específico. Você não foi salvo por acaso, você não está sentado nesse banco por acaso, você não está aqui porque você não tinha um lugar melhor para ir. Deus não escolheu você porque você era o melhorzinho da sua família, não. Deus escolheu você, chamou você por meio desse evangelho, porque Deus tem algo específico para fazer na obra dele através da sua vida. O chamado de Deus para nossas vidas não é por nossa própria força ou habilidade, mas pela sua graça. O chamado de Deus em nós também não é pelas nossas forças ou porque nós dizemos estamos aqui, não. É por graça, é por misericórdia. Meus irmãos, sejamos sinceros. Se Deus olhar para a gente e puxasse algumas coisas, Eduardo, para dizer assim, eu vou escolher você, eu digo, o que é que tem em nós que convenceria Deus a nos escolher? O que é que tem em mim que fez com que Deus me escolhesse para ser um pastor? Foi que Deus viu em mim, porque quando eu olho para o meu próprio coração, eu não encontro nada que possa justificar isso, porque Deus me salvou, porque a mim, porque não há outros à minha casa, porque não há outros vizinhos, porque não há outras pessoas melhores do que eu, porque a mim. Você já se fez essa pergunta? Por que Deus escolheu você? Por que você? Coloque as qualidades que você tem e coloque os defeitos. Coloque os pecados que nós cometemos. Os nossos erros transcendem as nossas melhores obras diante dele. Então não depende da nossa condição. Nossa resposta deve ser a esse chamado dele, sabendo que nada temos de bom que faça com que ele nos escolha. Nosso chamado, ou melhor, nossa resposta a esse chamado deve ser uma vida dedicada de cumprimento, de fidelidade a ele. É isso que Paulo fala. Ele diz, ele me escolheu, ele me chamou para ser apóstolo, porque ele tinha algo específico na minha vida, ser mensageiro aos gentios. Ele diz, eu vou fazer isso com excelência. Sabendo que ele me escolheu para esse propósito, mesmo sabendo que eu não sou capaz disso, eu servirei a ele com excelência. Eu farei o serviço dele com dedicação, porque com zelo, com amor, eu devotarei a minha vida a ele, porque ele viu em mim algo que eu não vi. E mesmo sabendo quem eu era, ele me deu essa alegria, esse privilégio. E aí, em uma das suas cartas, por isso que ele vai dizer com tanta ênfase no seu coração, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, depois de entender esse chamado,
de entender a importância dessa mensagem, desse evangelho, ele deixa claro que a vida dele agora é uma vida de devoção ao Senhor. E aí, nos versículos 18 a 24, nós temos a confirmação por parte dos irmãos a respeito desse evangelho que Paulo estava pregando. Veja comigo, versículo 18 em diante. E aí, para entendermos melhor, vamos só recapitular aqui. Primeiro, Paulo diz assim, o evangelho que eu prego não foi dado por homens, foi dado pelo Senhor que me chamou. Eu recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo. Recebi esse evangelho quando? Quando eu ainda era um pecador. Recebi esse evangelho quando? Quando eu ainda era um perseguidor da igreja. E vocês, irmãos, são testemunhas disso. Vocês são testemunhas da minha vida. Esse evangelho que eu recebi do Senhor Jesus transformou a minha vida, transformou o meu coração, teve um propósito. Eu fui chamado para uma missão específica. Paulo deixa isso claro. E aí, ele traz agora, olhando para os apóstolos, olhando para os líderes da igreja, dizendo, olha, esse evangelho que eu prego, que eu recebi do Senhor, ele não é apenas pregado por mim, mas também por outros irmãos. Ele é pregado também pelos outros santos apóstolos. Por quê, meus irmãos? Porque no versículo 8 do capítulo 1, ele vai dizer aqui, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo, venha do céu e vos pregue um evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, se alguém pregar um evangelho diferente do que eu preguei, ou do que os apóstolos estão pregando, ele deve ser amaldiçoado. E nós vimos aqui que ele é amaldiçoado por Deus. E por que é importante saber que os apóstolos confirmavam o evangelho de Paulo? Porque havia falsos evangelhos sendo pregados naquela época. Assim como existem também falsos evangelhos sendo pregados hoje. Porque alguém poderia dizer, Paulo, você diz que recebeu do Senhor Jesus, mas eu também recebi do Senhor Jesus. Existe uma seita, e hoje ela está virada aqui, num trator aí dentro da cidade, né? Você vê aí os seus missionários para cima e para baixo, vestidos de branco, os mormons, e eles pregam um evangelho que o seu mestre ou o seu líder ali recebeu de um anjo. E se chama um novo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que recebeu de um anjo esse evangelho, esse anjo chamado Maroni, que deu a ele umas tábuas de ouro. E aí ele começa a pregar esse evangelho. Ele começa a disseminar esse evangelho no meio da sociedade, e ele começa a ter muitos adeptos. Ou seja, um anjo apareceu ao homem pregando um novo evangelho, dizendo, esse evangelho aí, essa Bíblia Sagrada aí, está tudo errado. Não acredite em nada. Comece a pregar esse evangelho. E por que é importante saber que o evangelho de Paulo ele era aprovado pelos apóstolos? Porque Paulo está dizendo, se alguém pregar um evangelho contrário a esse, seja amaldiçoado. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com quem nós ouvimos e quem são as pessoas que andam pregando o evangelho. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. Ele diz, então, passado 3 anos, aí ele vai falar da sua experiência depois da conversão. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Ele não conhecia os apóstolos. Versículo 19, ele diz, o único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Ele traz Deus como testemunha para essas palavras que ele está falando. Versículo 21, ele diz, depois disso fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Versículo 23, ele diz, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvam a Deus por minha causa. Paulo está trazendo aqui que ele teve a oportunidade de se encontrar com os apóstolos. Veja,
Paulo não foi escolhido com os 12. Paulo não caminhou junto com os 12. Paulo não estava lá na ceia do Senhor. Paulo, tanto é que quando nós lemos aqui, celebramos a ceia, o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Paulo não estava na ceia, mas o Senhor também entregou a ele a ceia, o sacramento da ceia, o ensinou, o instruiu. E aí Paulo desce a Jerusalém, não para pedir autorização dos apóstolos para pregar o evangelho. Paulo, nós vamos ver isso no capítulo 2. Paulo não estava à procura de aprovação. Paulo sabia que havia sido chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele chega lá em Jerusalém, ele só encontra Pedro e Tiago, irmão do Senhor Jesus. E aí Paulo deixa isso claro para quê? Para nós entendermos que o evangelho que ele estava anunciando tinha a aprovação dos apóstolos. Aprovação não no sentido de dizer assim, ó, diga para nós aí, nós vamos dizer se está bom ou não. Não. Tinha a aprovação dos apóstolos, por quê? Porque era o mesmo evangelho que eles tinham aprendido do Senhor Jesus Cristo. Paulo não desce para pedir autorização, Paulo não desce para se colocar em julgamento, Paulo desce para conhecer os seus irmãos, porque Paulo sabia muito bem a mensagem de quem ele tinha recebido e quem o tinha chamado. E meus irmãos, diante disso, o que é que nós vemos aqui? Embora Paulo ele tenha sido chamado diretamente, embora Paulo tenha sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, ele entende a necessidade de andar em harmonia com a igreja do Senhor. Paulo sabia que para ele era importante caminhar com os santos apóstolos, caminhar com os santos discípulos. Paulo sabia que, apesar do Senhor ter se apresentado a ele, sem depender da aprovação de ninguém, Paulo sabia que era importante andar em unidade com os santos homens de Deus do passado. E por isso ele vai ao encontro deles, conversa, compartilha, fala das suas experiências. Isso não significava que ele dependesse da aprovação deles, mas que a sua mensagem estava em plena harmonia. Estava em plena harmonia. Oh, Jesus, salva aqui esse negócio. Usem folhas de papel, tá? Não confie na tecnologia. Amém, Jesus. Então, isso significa que ele não dependia da aprovação, mas que a sua mensagem estava em plena harmonia com a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Havia unidade. A mensagem de Paulo era a mesma mensagem que os apóstolos anunciavam. Isso nos ensina e nos leva a pensar, irmãos, que nós, como mensageiros do Senhor, como servos do Senhor, nós não podemos compactuar com aqueles que distorcem a verdade do Evangelho. O presbítero Ari pregou aqui ontem para a juventude, nós estamos falando aí nesse mês sobre o tema da Santíssima Trindade, e falou de um ministério que todos nós ouvimos, músicas lindas e belas, entretanto é um ministério que distorce a verdade central do Evangelho, o grupo Voz da Verdade. Eles não acreditam na doutrina da Trindade, eles não acreditam no Pai, no Filho, no Espírito Santo, mas tem músicas lindas, belas, e às vezes nós, por não conhecermos o Evangelho, às vezes nós somos entregues a isso, e os tratamos como se fossem irmãos em Cristo. Como posso eu compactuar com alguém que distorce a mensagem do meu Senhor? Como posso eu ter comunhão com alguém que vai contra a mensagem do meu Salvador? O evangelho que pregamos deve estar em consonância com a palavra de Deus.
O evangelho que nós pregamos tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Mesmo que tenhamos uma experiência pessoal com Cristo, é fundamental que a nossa mensagem seja confirmada pelas Escrituras e pelos apóstolos. Ou seja, as nossas experiências, elas não podem ditar, elas não podem ser padrão para a nossa pregação. A nossa mensagem, ela precisa estar de conformidade com aquilo que foi ensinado. Meus irmãos, tudo que foge deste livro, tudo que foge dessa mensagem, tudo que vai contrário a essa mensagem, ela não pode ser tida como um padrão. Não estou falando de dons espirituais aqui, não estou falando da unção do Espírito Santo aqui, não estou falando desse tipo de experiências, mas é alguém dizer, o Senhor Jesus apareceu a mim e me levou, como tem muitas outras pessoas assim, e me levou ao inferno, e lá no inferno eu vi isso e fiz isso, e ele me disse que era para dizer isso à igreja. E às vezes essa mensagem vai contra as Escrituras Sagradas. Seja maldito, seja amaldiçoado, não seja dado valor a ela. Diante disso, irmãos, eu trago algumas coisas para que nós possamos aplicar na nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida é que a mensagem do Evangelho que nós pregamos é uma mensagem de Deus, não é mensagem de homens. E preste atenção nisso. Por ser mensagem de Deus, ela não pode ser adulterada para massagear o ego de seu ninguém. O Evangelho não é um evangelho de homens, é um evangelho de Deus. E nenhum de nós podemos ou somos autorizados a mudá-la. Ah, pastor, mas se eu falar o Evangelho como é, as pessoas vão ficar com raiva. Que fiquem. Ah, pastor, mas se eu pregar o Evangelho como ele é, as pessoas não vão querer mais me ouvir. Que assim seja. Ah, pastor, mas se eu repreender aquele irmão, porque ele está em pecado, ele vai ficar com raiva e vai sair da igreja. Que saia! A mensagem é a mensagem de Deus, e não é nossa responsabilidade mudá-la. Deus é o dono da mensagem, e a mensagem tem que ser intocável. A mensagem não pode ser adulterada, tem que ser anunciada como Ele ordenou. Os pecadores têm que saber que eles são pecadores, porque o próprio Deus disse que eles são pecadores. Evangelho não é para massagear o ego de seu ninguém, meus irmãos. Evangelho não é para trazer alegria ao coração do seu ninguém. Evangelho é a palavra de Deus para moldar o coração do pecador e dizer que somente por essa mensagem é que ele pode ser salvo através do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que todos nós, ainda sendo quem somos, pela graça de Deus, temos o poder de Deus, a unção de Deus e a bênção de Deus para ser esse mensageiro. A responsabilidade de pregar o Evangelho não é somente do pastor, não é somente do presbítero, não é somente daqueles que estudam teologia. A mensagem, a responsabilidade de pregar o Evangelho é sua. Deus chamou você para que você seja também uma testemunha dessa mensagem. Por isso você não pode se calar, porque talvez lá no seu trabalho tenha alguém que não conheça essa mensagem. Talvez lá na sua rua tenha alguém que não conheça essa mensagem. Na sua escola tem alguém que não conhece essa mensagem. Na sua família tem alguém que não conhece essa mensagem. E Deus levantou você, chamou você com esse propósito. Talvez esse seja o propósito específico de Deus para a sua vida. Levar esse Evangelho às pessoas que estão ao seu lado. Você não precisa ir para um projeto missionário. É bom, vá. Mas esse Evangelho tem que começar na sua casa. Tem que começar com seu filho. Tem que começar com seu marido, tem que começar com seu vizinho, tem que começar lá no mercado, tem que começar com a sua faxineira, tem que começar com seu trabalhador, tem que começar na sua empresa. Deus escolheu você e salvou você para que você e eu possamos ser esses mensageiros dessa palavra.
Pastor, mas eu não sou capaz. Paulo também não era não, meus irmãos. Pastor, mas eu sou um pecador. Paulo também era pecador. Pastor, mas eu não sei como falar. Deus é que nos capacita e nos dá a unção do seu Espírito para testemunharmos essa verdade. E por fim, esse evangelho, ele transforma a nossa vida. É impossível alguém cruzar por esse evangelho e não ser transformado. Se você ouvir esse evangelho e não for transformado, não foi o evangelho que você ouviu. Porque o evangelho de Deus, ele entra no coração do mais vil pecador, rasga-lhe o coração, quebranta-lhe o coração e revela Cristo como seu suficiente Salvador. Esse evangelho não é um evangelho que massageia e diga: você é importante, Deus precisa de você, você é essencial. Não, esse evangelho é aquele evangelho que diz: você está indo para o inferno, porque você está na condição de inimigo de Deus. Você não pode salvar a si mesmo, mas Deus proveu para si um substituto, que pagou o preço pelos seus pecados, que tem poder para lhe salvar, que tem poder para transformar a sua vida, para rasgar a cédula de condenação que estava sobre você. Esse evangelho, é esse evangelho que o pecador precisa ouvir, é esse evangelho que transforma a vida do pecador. Diante disso, meus irmãos, o que é que nós podemos ver aqui? O evangelho que Paulo nos ensina, ou que leva aos Gálatas, é um evangelho divinamente revelado, que transforma vidas e nos chama a uma missão específica. Ele nos lembra que a nossa mensagem é a mensagem da nossa vida, transmitida pela graça de Deus, revelando unicamente o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender e compreender que nós não precisamos de nada, a não ser da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.